Boa noite a todos. A paz de Jesus. Quero agradecer pela sua presença, por nos honrar nessa noite, estar nesta casa. Vamos fechar os nossos olhos. Há algo de Deus para essa noite. É muito comum na nossa vida a gente ficar estagnado em alguns pontos. A gente se conformar com a chegada em determinados pontos. E eu creio que Deus queira nos colocar em movimento nessa noite, para ir a um lugar mais alto, para ir a um lugar mais excelente, no lugar onde a nossa vida comece a ganhar um maior sentido e um maior impacto sobre a vida das pessoas. Por isso eu oro a Deus nessa noite, ao Espírito Santo, que nos inspire, que nos envolva, que o Cristo ressuscitado, aquele sobre quem reside a graça de nos dar uma nova vida, sem merecimento, porque Ele resolveu ir ao topo do monte e pagar os nossos pecados. Me rendo ao Senhor nesta noite. Mesmo porque nós sabemos, se Ele não for na nossa frente, de nada adianta dar um passo. Se Ele não for o inspirador da minha vida e das nossas vidas, de que adianta? E eu me rendo a Ele. E quero declarar a cada dia que essa casa é dEle, que nós vivemos por Ele, que a Ele é dado toda a honra, toda a glória. Reconhecemos que toda palavra liberada desse púlpito vem do coração dEle. E nós que somos encarregados de jorrar essa fonte, jorrar essa água, pedimos a excelência de ser fiel àquilo que Ele fala, àquilo que Ele diz, àquilo que Ele é. Amém? O nosso país está sendo transformado. Quem não tem uma visão profética não consegue entender, né? Nós temos hoje essa operação Lava Jato, que quem está à frente é um cristão. A Lu estava falando isso nessa noite. Ele só pede oração para a igreja, para que sustente ele nessa direção. Deus está transformando. O presidente da Câmara dos Deputados é um cristão. Então a gente vai vendo que Deus está colocando o seu povo em lugares chaves. Amém? E nós vamos ver esse país transformado, né? Eu quero dizer, valeu a pena lutar. Eu quero dizer, eu fiz parte da transformação desse país, na minha pequenez, na minha oração, das minhas loucuras de crer no que é aquilo que eu creio, de fazer aquilo que faço, mas eu sei que esse país está sendo transformado. Nós estamos de olhos proféticos. Nós vamos entender os tempos, entender aquilo que Deus está fazendo. Não é acaso. Nós estamos numa transformação, nós estamos numa reforma. Amém? Vamos lá em Êxodo 19, 24. Só a primeira parte. Respondeu-lhe o Senhor: vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Ponto. Vai, sobe você e Arão.
É Deus falando com Moisés. Amém? E eu quero, nessa noite, partilhar sobre algo que talvez possa nos tirar de um ponto, nos levar a uma outra condição, numa outra situação. E eu quero partilhar sobre 3 pessoas, 3 situações que viveram uma situação que comum a cada um de nós. Primeiro é Arão, irmão mais velho de Moisés. Teve uma participação muito ativa ao lado de Moisés. Ele foi um braço direito de Moisés. Ele foi boca de Moisés. Ele foi usado para ser a boca de Moisés. Ele tinha o dom da palavra. Moisés tinha língua pesada também, chamado de gago, tinha dificuldade de se expressar. E Arão era um homem eloquente, falava bem, tinha o dom da palavra. Então Deus usa Arão para acompanhar Moisés. Eu quero dizer que a vida de ministério também é desse jeito. Eu sou um Moisés nessa casa e que estou rodeado de Arão. Pessoas que lideram partes da igreja e que é a minha voz nesses departamentos. Então a Leila é o meu Arão para as mulheres. A Suca para o departamento infantil. A Adriana para o discipulado. E assim vai, a Stephanie e o Gleice para o departamento de jovens. A igreja, então a gente precisa, na nossa vida, de Arão. Se a gente quer construir alguma coisa, nós não conseguimos ser absoluto em todas as coisas. Eu posso ter inspiração, mas alguém tem que traduzir isso para mim e colocar numa linguagem acessível às pessoas. E Moisés tinha Arão do jeito dele. Tinha Arão com ele o tempo todo. E como é bom quando Deus escolhe alguém para expressar o que Deus fala com você. Nem sempre você é o melhor falando, nem sempre você é o mais eloquente, nem sempre você é o mais simpático. E Deus vai levantando pessoas para te ajudar a conduzir um processo sobre a vida das pessoas. Arão foi um operador de milagres, juntamente com Moisés. Não era apenas Moisés que fazia, Arão fazia junto com Moisés em muitas situações dos milagres, do uso da vara, era Arão quem fazia. Quando Ismael luta com Amaleque, e Abraão é necessário, porque Abraão tinha que permanecer com os braços levantados. Moisés precisava permanecer com os braços levantados. Obrigado quem me ajudou. Contra a regra, está aí que Arão. Foi você, né? Oi? Veio de onde? Quem que me ajudou? Obrigado. Mas é necessário. Se não era Arão e Ur para sustentar o braço de Moisés levantado, porque quando o líder consegue manter o seu braço levantado diante de Deus intercedendo, o seu povo vai vencendo. Mas quando o líder perde a capacidade de levantar o seu braço e de se render a Deus e achar que já conquistou tudo, o seu povo corre perigo. E o líder precisa de pessoas que vá com ele no monte e levante o braço dele. Não cabe a um. Não cabe a um. Cabe a pessoas leais. Cabe a pessoas fiéis. Cabe pessoas que andem na mesma visão. Não pode levantar o braço do seu líder se você não estiver na mesma visão dele. E Arão e Ur mantinham levantados.
Alguém impulsionava aquele homem e falava: você não pode baixar o braço, algo está acontecendo com o nosso povo. Coisa tremenda quando você é chamado para sustentar o braço do seu líder. Porque isso quer dizer que você está sustentando a visão que Deus deu a ele. Quando você mantém meu braço forte e levantado, você está sustentando a visão que Deus deu de uma igreja, que é o sonho dele, para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele sonhou. Cabe a Arão e Hur sustentar. Apenas 2 pessoas estavam aptas a fazer isso: Arão e Hur. Quando a visão é mantida, a vitória vem. A maior luta que tem é contra a visão. As pessoas o tempo todo tentam dizer que a visão não dá certo. As pessoas tentam o tempo todo querer enxertar alguma coisa nessa visão. Vinha com a Lu hoje falando no carro: Deus dá graça única a algumas pessoas. Estava falando daquela igreja MDA, do pastor Abi Uber, que é uma igreja em célula, que na cidade de Santarém ele tem 15 mil células. Isso significa 90 mil pessoas fazem parte da igreja desse homem naquela cidade. E você ouve esse homem falando, ele não tem uma grande revelação, ele tem graça de Deus, porque é uma graça única. A visão é resultado de uma graça única derramada sobre uma pessoa que alcança outros. Não adianta eu ficar pensando em repicar sonho de Deus para lá e para cá. É uma graça única que está sobre a nossa vida. Nem sempre a visão de Deus é a mais fácil. A visão de Deus nunca é a mais fácil. Porque a visão de Deus você tem que vencer os obstáculos. Porque muitas vezes a visão de Deus você tem que vencer os incrédulos. Muitas vezes você tem, com a visão de Deus, você tem que vencer os infiéis. Deus chama Moisés ao Monte Sinai. Deus quer falar com ele. E Deus fala para Moisés: santifica o povo. Santifica o povo. Semana passada o que foi com Moisés? Trouxe santificação sobre o povo. Santifica o povo. O povo está aqui para ser santificado. Nós estamos aqui para levantar varões e produzir varões e gerar varões, a estrutura do varão perfeito. Não estamos aqui para ser aplaudidos, não estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para fazer nada. Nós estamos aqui para servir o tempo todo, de forma incansável, indo contra toda a correnteza e enfrentando toda e qualquer hostilidade do inferno. Nós entramos em brigas que não é nossa. Nós entramos na briga das pessoas. Nós entramos para que o seu sonho seja realizado. Eu vou diante de Deus e falo: Senhor, abençoa. Abençoa. Eu quero entrar, eu quero interceder, eu quero pedir. Apóstolo, não estou proibido, eu não posso dar luz. Vem cá, vamos orar. Ora, a gravidez vem. Apóstolo, eu estou doente. Ora por mim, ora, a pessoa é curada. Em nome de Jesus. Isso é santificar o povo, entrar na vida das pessoas para abençoar. E Moisés desce do monte e santifica o povo.
E Deus dá uma ordem para ele para que ninguém subisse ao monte com ele. Abriu uma exceção a Arão e aos sacerdotes. Deus abriu uma exceção a Arão. Veja o nível de intimidade que Arão tinha com Moisés, a ponto de Deus abrir para ele o caminho, abrir para ele a exceção. Você vai junto. Você vai ver o que Moisés vai ver. Mas tudo isso não bastou para Arão. Tudo isso não bastou a Arão, a fidelidade de Moisés com ele, não bastou a Arão, para que Arão fosse com ele até onde Deus havia chamado para ir. Moisés demora para descer do monte, porque ele estava na presença do Senhor. E Arão fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho. Repita comigo, meio do caminho. Pergunta para o seu irmão, você está no meio do caminho? Você está no meio do caminho? Arão ficou entre o topo do monte e o povo. Entre o meio, vai para cima ou vai para baixo? Ouço a voz de Deus ou ouço a voz do povo? O que me agrada mais? Eu vou dizer para você nessa noite, você que vive no meio do caminho, você vive em risco. Você vive em risco. Essa é a grande dificuldade das pessoas, ficar no meio de caminho. Porque quando você é visto longe do caminho, longe dos seus líderes, no meio do caminho, você se torna uma vítima do povo. Cadê o Alan? O Alan vive grudado com a gente. Vive grudado. Algumas pessoas vivem grudados com a gente, querem conversar, querem conselho, querem ajuda. Mas quando você vive longe, você é vítima do povo, porque o povo começa a se aproximar de você e começa a murmurar contra a sua vida e contra os seus líderes. Quando o povo vai até Arão, a primeira pergunta que o povo fala: o seu líder Moisés nos trouxe até aqui, nos tirou da onde nós estávamos, do Egito, para que a gente morresse. Quando você não é aliançado, quando você não anda junto, quando você não anda de braço dado com seus líderes, você se torna vítima do povo. Você se torna o bonzinho. Porque Moisés não parou para ouvir eles. Moisés foi para a presença do Senhor, onde o líder tem que estar. Mas nós queremos o meio do caminho. Nós queremos ficar parados, estacionados. Nós gostamos do povo vindo falar. Nós gostamos do povo vindo reclamar dos líderes. Nós gostamos de ouvir o povo murmurar. Meu amigo, o pior lugar que existe na face da terra se chama meio do caminho. Ou você não serve nem a Deus e você não serve nem ao povo, você será sempre vítima dessa situação. Meio do caminho. Se Deus te deu um chamado, se você é ministro, abrace isso para a sua vida e ande nisso o tempo todo. Não pare no meio do caminho, que você será destruído.
Essa semana eu vivi isso. Sabe por quê? Orgulho. Sabe por que você não quer subir junto? Porque é orgulhoso. Sabe por que não quer subir junto? Porque não quer falar com o seu líder. Ó, está acontecendo assim na minha vida. Está acontecendo isso, está acontecendo essa tentação. Eu estou envolvido nisso, eu estou envolvido naquilo. Mas prefere morrer e ser destruído. E jogar fora um ministério, uma vida na presença de Deus. Não tem coisa pior que ser vítima do povo. O mesmo povo que aplaudia Jesus mandou crucificar. Não, meu amado. E o que aconteceu com Arão? O povo pediu para que ele fizesse deuses, para que eles adorassem. Entra por Arão a idolatria. Entra por Arão a idolatria. Entra por Arão a orgia. Entra por Arão a mentira. Porque quis o meio do caminho. Nessa casa você não tem direito de ficar no meio do caminho. Nós temos aqui discipulado um a um, para que ninguém se perca. E eles pediram, faça deuses. Eles já dispararam o tal de Moisés, nos tirou do Egito, e não sabemos o que aconteceu com ele. O povo cobra do líder, enquanto o líder está na presença de Deus. As pessoas querem que o líder supra todas as suas carências. Deus falou que essa casa aqui é uma fábrica de milionários. Mas você acha que essa fábrica de milionários vai ser com o meu dinheiro? Aqui posso abrir a minha carteira, não tem nada. Ou você acha que é a inspiração que vem sobre a minha vida, que é derramado sobre você e que vai abrir o caminho de riqueza para a sua vida? Se Deus não te inspirar, não resolve o meu dinheiro. Tem muita gente que está virando a vida. Tem muita gente que está abrindo o seu negócio e está sendo bem sucedido. Tem muita gente que está andando na contramão da história. Mas por quê? Entendeu a visão, recebeu a visão, se colocou em movimento, enfrenta as barreiras, enfrenta as dificuldades, dá os passos de fé. Não posso ser responsável, nem pelo seu sucesso e nem pelo seu fracasso. Eu sou responsável para te inspirar. Eu sou responsável para lançar a palavra de Deus sobre a sua vida. Para isso que eu sou responsável. De ativar você em fé, de tirar os demônios que estão grudados em você, arrancar esses demônios, limpar você, discipular você, preparar você, colocar você no ministério, começar a trazer em você desejo, começar a ativar em você visão de Deus, visão para os negócios, sonho. E por fim Deus diz a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Se corrompeu porque um líder ficou parado no meio do caminho. Diga para o seu irmão, saia do meio do caminho. Saia do meio do caminho. Fala para o seu irmão, vamos voltar a subir. Vamos voltar a subir. Vamos voltar. Está cheio de gente, a igreja no meio do caminho. Está cheio de gente.
A igreja está cheia de gente, eu não quero, eu não vou lá. Eu quero parar lá, eu quero desistir lá, eu não quero mais saber. Lá não está cheio de gente no meio do caminho. Cheio. E o pior de tudo, o povo se corrompeu pelas mãos de um sacerdote que ficou no meio do caminho. Mas Arão foi restaurado, venceu a sedução e deixou de ir pelo caminho mais fácil, foi no caminho de Deus. Então Moisés é a primeira pessoa no meio do caminho, vítima da sedução, falta de coragem, falta de querer avançar. Mexeu com ouro, trouxeram ouro para ele, ele fez o bezerro de ouro com o ouro do povo. Outra pessoa que para no meio do caminho, Sansão. Está lá no livro de Juízes, capítulo 13. Sansão foi o 13º juiz de Israel. Antes não havia rei, era o juiz que cuidava das causas do povo. O juiz era como um rei. Ele julgava tudo, ele estabelecia tudo, tudo era o juiz. Sansão era um juiz. Sansão era um filho de uma mulher estéril. Deus teve misericórdia da mulher dele. E Manoá, acho que é o nome dela, teve Sansão, foi consagrado a Deus. Ser consagrado a Deus não garante nada para ninguém. O que nos garante é ser consagrado e obediente. Só ser consagrado não serve para nada. Agora, consagrado e obediente. E Moisés era consagrado. Moisés era um homem forte. Porque Deus disse que ele seria forte. Ele venceu 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Não tinha homem forte como ele. Porque a força não vinha dele. A força vem do Senhor. E o Senhor só pediu uma coisa para ele: olha, eu vou ter um segredo com você. Não deixe passar a navalha no seu cabelo. Eu estou quase chegando lá. E o povo está implicando com o meu cabelo. Tem um segredo. De onde vem a sua força? A sua força vem de Deus. Mas Deus resolveu manifestar isso para Sansão manifestar a sua obediência no cabelo. Porque para dentro de Deus tanto faz. Se a força vem da mão, do braço, do cabelo, dos olhos, da unha. Mas no caso de Sansão, Sansão tinha que demonstrar a sua obediência através do cabelo, que era um segredo. E é gozado, né? Porque Deus é capaz de tirar força de cada coisa, até do cabelo Deus tira força. Deus tem usado o cabelo das mulheres dessa casa para tirar força. Eu poderia ouvir pelo menos um ru-ru. Ou você não entendeu? Ou você que está carequinha, ou que já foi careca, não entendeu por que Deus tirou força do seu cabelo? Ou não entendeu que Deus usou o cabelo de vocês, a força de vocês, para vencer um espírito de prostituição, um espírito de idolatria, um espírito de prostituição que havia sobre as mulheres nesse país, que Deus usou o cabelo de vocês para dizer: nenhuma mulher nessa casa vai perder o cabelo por câncer. Isso é força de Deus. Isso é força de Deus. Mas você não consegue olhar desse jeito. Você não sabe o que Deus pode fazer de cada coisa. Não consegue enxergar. Deus tirou força. Mas no assunto dessa noite, Sansão tinha um propósito: libertar Israel. E ele ia fazer isso com um segredo. Sansão ia fazer isso com uma visão, que era proteger
o seu cabelo à obediência. Até que no meio do caminho, diga, no meio do caminho, diga para o seu irmão, o lugar mais perigoso é o meio do caminho. É no meio do caminho que você para. É na indecisão da vida. É no meio do caminho que você fica decidindo se você vai ou se você avança. É no meio do caminho que você para ouvir as pessoas. É no meio do caminho. E Sansão, no meio do caminho, ele encontra Dalila, uma mulher, uma prostituta, especialista em seduzir. Eu não estou falando de uma mulher, eu estou falando de um espírito. Estou falando de um demônio, especialista em seduzir. Nós ministramos libertação com muita gente. E quantas vezes são os homens que manifestam pombagira, que fica tudo cheio de graça, rebolando? Então é espírito que eu estou falando aqui de Dalila. Um espírito de sedução, um espírito que te faz parar, um espírito que faz você abrir o seu coração para a pessoa errada, o espírito que te leva para o buraco, o espírito que te leva longe da presença de Deus, um espírito que coloca a sua visão em risco. E ela seduz a Sansão. Sansão brincou com ela diversas vezes. Sansão se achou o cara mais forte do mundo. Ele falou, eu nunca vou cair no conto de Dalila. Vou brincar com ela. Brinca uma, brinca duas, brinca três. Mas as brincadeiras vão aumentando. A brincadeira às vezes começa com uma piscadinha de olho. A brincadeira avança muitas vezes com um elogio. E você vai caindo nesse processo de sedução. Até que um dia pede o que você tem de mais precioso. O que tem de mais precioso na vida de Sansão era o segredo que Deus havia dado a ele. Era o seu cabelo. E a primeira coisa que Dalila faz é entregar o segredo de Sansão aos seus inimigos. Deixa seus inimigos vêm, corta o seu cabelo e deixa ele cego. Quando você é seduzido, você acaba cego e sem força. Você não é capaz de ver, de enxergar o que você está fazendo. Tem muita gente que brinca com sedução. E o cabelo voltou a crescer. E a força também. E o propósito também voltou na vida de Sansão. Só com uma coisa. Só que sem visão. Sansão cumpriu o propósito cego. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Sansão cumpriu o seu propósito cego. Ele teve que destruir as colunas, desceu tudo sobre ele cego, porque ele deixou ser seduzido. Tem coisas que a gente perde e que nos rouba a visão para o resto da vida. Por quê? Sedução.
Sedução. Quer brincar com quem não deve. Quer brincar com pessoas que você não tem que brincar mais. Você é casado, você não tem que brincar com ninguém. Você está fazendo corte com alguém, você não tem que brincar com ninguém. Você não tem nem namorada, nem está fazendo corte, nem é casado, você também não tem que brincar com ninguém. Porque as pessoas não foram criadas para ser instrumento da sua brincadeira. E instrumento da falta de caráter. E Sansão cumpre o seu propósito cego. Eu quero cumprir o meu propósito vendo. Eu quero ver tudo que Deus diz que vai acontecer através da minha vida. Eu quero ver cada transformação, eu quero ver cada vida. Eu quero ver cada sacerdote que vai ser transformado nessa casa. Eu quero ver cada pessoa que vai ser consagrada e Deus vai começar a manifestar. Eu quero ver cada pessoa que vai deixar o meio do caminho. Eu vou ver isso em nome de Jesus. Eu não vou perder minha visão, não perco a minha visão, não brinco com ela, não brinco com os meus segredos. A mesma coisa para você, não brinque com os seus segredos. Uma palavra que você permita pode ser o caminho, pode ser a porta para começar um processo de sedução. Uma roupa fora do lugar. Uma saia acima. Pode ser o início de algo que você vai chorar muito. Saia do meio do caminho. Tudo isso só acontece na nossa vida porque nós paramos no meio do caminho. Já não sabemos o que somos, o que é, o que vai. Eu não sei se eu vou na igreja hoje, se eu não vou, não sei se eu faço isso, se eu não faço, não sei se eu sou fiel, se eu não vou ser fiel. Quando começa esse turbilhão na sua cabeça, pode ter certeza que está preparado o caminho da queda. Caminhando para o final, Lucas 14:15. Uma parábola de Jesus. Ele fala que um grande homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia ele mandou chamar os convidados e cada um tinha uma desculpa. Eles estavam no meio do caminho. Tem desculpa para não vir, tem desculpa para não fazer, tem desculpa para não cumprir o seu propósito. Um comprou um campo, foi ver o campo, outro ia casar e foi casar, outro foi enterrar parente, cada um foi fazer uma coisa. Nós estamos cheios de gente que Deus está falando, vem, eu tenho uma ceia, eu tenho um banquete preparado para você, eu tenho a minha glória para você, eu quero que a minha glória seja manifestada na sua vida, venha. Venha participar, a mesa está posta, a presença dele está aqui. Mas nós temos uma desculpa para cada dia. Eu tenho uma desculpa para cada dia para não vir. Eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ver o jogo, eu não sei o que, porque eu não estou habituado a mentir, então eu não sei criar desculpa. Mas a gente vai criando. Daí o Senhor dono da casa fica bravo. Você não quer mesmo. Você não quer vir para a minha ceia, você não quer vir para a minha casa. Na verdade, essa parábola retrata Israel. Né? Deus falando com Israel, que mandou seu filho, e Israel rejeitava a Jesus. E o Senhor manda buscar 4 tipos de pessoa. O Senhor manda buscar os pobres. Ele manda buscar os pobres porque Ele quer derramar prosperidade. Ele quer tirar de você o seu espírito de miséria.
Ele manda buscar os aleijados, porque Ele quer colocar você em movimento, quer transformar a sua vida numa vida produtiva. Ele chama os cegos, porque Ele vai te dar uma visão. E Ele chama os mancos, Ele vai te dar uma nova forma de caminhar. Você vai deixar de ser conhecido como um manco em caminhos tortos. Deus vai te dar um caminho direito e direto. Depois que você toma ceia com Ele, nunca mais a sua vida é a mesma. E eu quero dizer que sempre nós vamos ter pessoas no meio do caminho. Sempre vamos ter pessoas que escolhem o meio do caminho, o caminho da indecisão. Sempre teremos uma desculpa. Está cheio de pessoas que têm talento de Deus, tem tantas coisas, mas tem desculpa para não fazer. Tem desculpa para não participar. Tem desculpa para não discipular. Tem desculpa para não cantar. Tem desculpa para não ensinar. Tem desculpa. Isso nós sempre vamos ter. Todos aqueles que não atenderam o chamado do Senhor foram pessoas que o Senhor havia atendido a necessidade de cada um deles. Um queria uma noiva, o Senhor deu a noiva. O outro queria um campo, o Senhor deu o campo. O outro queria o gado, o Senhor deu o gado. Sempre Deus dá, mas nós não sabemos o que fazer com aquilo que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos dá muitas vezes nos torna infiéis diante dEle. Todos tinham sido atendidos à sua necessidade. E daí o Senhor dá mais uma ordem: sai pelo caminhos e valados e força-o a entrar, para que a minha casa se encha de mais filhos. Mais filhos. Nós já estamos falando há 60 dias de mais filhos. Se tiver até o logo lá, pode pôr. Mais filhos. Vai pela rua. Vai pela rua. E traga. Traga esse povo, traga coxo, traga cego, traga aleijado, traga manco, pode trazer. Deus vai transformar cada um deles. Deus vai abençoar cada um deles. Pode trazer. Pode trazer, não fica parado não. O Senhor fala, traga mais filhos, mais filhos. É filhos dele. É filhos dele que nós vamos buscar. E para finalizar, nosso exemplo é Jesus. Ele foi até o cume do monte e não deixou seduzir. Sabe por que Jesus não se deixou seduzir? Porque Ele trazia sobre Ele a responsabilidade de tirar o pecado de todo mundo. Ele falou, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou parar diante de reis. Eu não vou parar diante de sacerdotes. Eu não vou parar diante de demônios. Porque Ele sabia que nas costas dele Ele trazia a salvação de toda a humanidade. Ele sabia que se ele parasse no meio do caminho, a terra nunca mais teria remédio.
a terra nunca mais teria conserto. Então, quando você sabe que é uma responsabilidade sobre a sua vida para salvar a outros, você não para. Você só para quando seus objetivos pessoais não são atendidos. É isso que nos faz parar. Isso nos faz parar. Como é gostoso você pegar uma pessoa que está na mão de Satanás, que não tem mais esperança, e você vê a obra de Jesus sobre ele e transforma a pessoa livre, livre para sempre, livre para sempre. O meio do caminho é para os egoístas. O meio do caminho é para os negociadores. O meio do caminho, aqueles que têm um eu muito grande. Eu sou um homem feliz e pleno. Tenho a minha família em ordem. Deus me deu os melhores filhos. Deus me deu o melhor genro. Deus me deu os melhores netos. Deus me deu a melhor igreja. Deus me deu o melhor povo. Não preciso de mais nada. A minha vida é preenchida. Eu não tenho o que murmurar. Então tudo aquilo que pode desagradar o meu Senhor, eu não quero. Se falar mal de você desagrada o meu Senhor, eu não vou falar mal de você, porque eu não quero entristecer Ele. A minha vida é para Ele, e por Ele eu vou até o cume do monte. Com Ele eu vou cumprir o meu propósito, e com Ele eu vou levar outros ao cume do monte, em nome de Jesus.